Então aí, agora a gente vai falar sobre a osmose, que é outra propriedade coligativa. Quando a gente fala de propriedade coligativa, lembra já disso daí, hein, Maurício? Propriedade Uhum. coligativa, depende do número de partículas e do tipo, não do tipo, tá? Não do tipo. Então, assim, seria que você depende. Seria como se você falasse de valor e não de tipo. Seria como se você. Vou colocar um exemplo bem besta, assim, só para a gente fazer uma analogia. Seria a mesma coisa. Se dinheiro fosse uma propriedade coligativa, tanto faz você ter R$ 2 ou US$ 2. Por quê? Porque só depende do número de dinheiro que você tem. Você tem quanto de cada? Dois. Agora, dinheiro é uma propriedade coligativa? Não. Por quê? Porque R$ 2 vale US$ 2.000 hoje em dia, né? Então, como ele não é uma propriedade coligativa, ele depende do tipo. Agora, quando falamos de propriedades coligativas, ela não depende do tipo aí, tá? Uma propriedade coligativa extremamente importante para a farmácia, para vocês, é a osmose, tá? A osmose é muito importante. A gente vai ver aí com relação a preparo de soluções desde soluções que você tem que ter uma concentração determinada para fazer ela intravenosa, até esse caso aqui, por exemplo, que eu vou dar, da questão de ter diarreia ou não ter diarreia, tá? Tudo isso vai estar envolvido aí, a parte da osmose. Então, vamos começar com esse assunto aí da diarreia. Olha lá, né? Segundo a ONU, cerca de 1 milhão de crianças morrem devido à desidratação. Isso daí era um fato de 2005, então já está um pouco desatualizado, mas com certeza ainda deve ter muita gente morrendo. Né? E no final dos anos 70, esses números aí chegaram a 5 milhões de crianças morrendo por causa aí da diarrhea, né? De diarreia. E aí, qual que é a questão? Pesquisadores da Índia e de Bangladesh descobriram em 1968 que uma solução contendo quantidades adequadas de glicose e sais propiciavam uma absorção adequada pelas células das paredes intestinais. Dessa maneira, alguém sofrendo de diarreia poderia repor líquidos e sais ingerindo essa solução. Isso contornaria a necessidade da hidratação através da injeção intravenosa, um processo invasivo que causa transtornos às crianças, tá? Desde os anos 80, a Unicef, em sua campanha de salvar vidas, distribui mais de 60 países envelopes contendo a mistura de sais para reidratação oral, aí um exemplozinho desse envelope aí, né? E possui aí cloreto de sódio, glicose, cloreto de potássio, citrato de sódio. Possui alguns sais e glicose. E aí vem a pergunta aí, deixa eu deixar até um slide em branco aqui. Deixa eu botar um slide em branco aqui. 9 slides. Né? Por quê? Por que a pessoa, quando está com diarreia, né? Se você estiver com diarreia, não basta apenas, diarreia não tem acento. Não basta apenas, não adianta beber apenas Água, água. água. Boa, Maurição. Por que não adianta beber apenas água? Por que os caras descobriram lá que quando você está com diarreia, você tem que, não adianta só água pura. Se fosse a água mineral direto da fonte, mesmo assim não supriria a necessidade. Por Apesar quê? de ter minerais Boa, ali, mas não são essenciais, não está em grande quantidade. Se a pessoa está com boa. diarreia, ela perde sais minerais pela desidratação. Isso seja pela urina, fezes ou até mesmo suor. Né? Boa. Então, vai embora todos os sais do organismo. Né? Uhum, Não vai só água embora. E aí, para uhum. suprir essa necessidade, o organismo precisa de água. E aí, quando você coloca uma água com sais minerais, Hum. ele reconstitui as células, né? A célula volta a ter vida. Isso, mas por que não adiantaria apenas água? Além do sal mineral, tem que repor também o sal mineral, né? Mas o Isso. que acontece lá no seu estômago? Olha lá. Isso que o Maurício falou está super certo. Claro, quando você está com diarreia,
Vou representar aqui, ó, isso daqui é o seu intestino, tá? Aí Um tem os pedaço do enterócitos. intestino. Hã? Aí tem os enterócitos. Boa, caraca, você tá estudado, hein, cara? Você tava escondido aonde? Em Harvard? Aí os enterócitos, com as microvilosidades, absorvem os nutrientes. Boa, absorve os nutrientes. Quando você Tem tá com diarreia, o que que acontece? Isso daqui, ó, vira um fluxo contínuo de quê? De líquido. Um fluxo contínuo de líquido. De água ali, né? Você passa o líquido todo muito rápido. Por quê? Porque não tem como o intestino segurar essa água, porque alguma bactéria atrapalhou ali a parede do seu estômago, a parede do seu estômago, a parede do seu intestino, né? E desbalanceou o controle de íons que existe na parede do seu intestino ali. No seu intestino existe um controle de íons. Olha que viagem que é. Sabe por que que não fica correndo, normalmente você não fica com o líquido passando lá totalmente? Porque existe dois tipos de bomba ali no seu intestino, tá? Existe uma bomba que leva cloreto para dentro do seu intestino, cloreto para dentro do seu intestino, e existe uma outra bomba que leva sódio, vamos fazer o sódio aqui, para fora do seu intestino, para o meio aqui, para as células, tá? Vamos colocar aqui que estão as células, aqui está seu organismo, a célula, a corrente sanguínea e tudo mais. Tá? Estou simplificando aqui, não é minha área a gente fazer fisiologia, qualquer coisa, o Maurício dá até uma explicada melhor com relação a essas questões de enterócitos aí, mas toda a base está o quê? Nesses íons que a gente está tratando aqui, ó, nesses íons que a gente está tratando aqui. Por que não adiantaria a gente dar apenas água pura ou água, igual o Maurício falou, água que pegou ali direto da fonte, ali, seja de uma fonte mineral, porque a quantidade de sais minerais dessas fontes são baixas, né? Então, como que funciona esse balanço de íons? São baixas, e deixa eu só completar então, são baixas, e aí você continuaria, esse líquido ia passar aqui pelo seu intestino, e além de não ter sais para você repor os seus sais minerais, igual o Maurício falou, ainda você não conseguiria repor o líquido, você não conseguiria se reidratar, porque não dá tempo desse líquido entrar para dentro das células lá. Tudo bem? Por que não dá tempo desse líquido entrar para dentro das células? O que faz esse líquido entrar para dentro das células? Olha aqui, ó. É o sódio, essa quantidade de íons que existe ali nesse balanço. Porque o que acontece? Vamos já começar a falar de osmose nesse caso aqui. A gente está com a nossa parede aqui, ó. Primeiro caso, né? O seu intestino mete um monte de... Aqui é o seu intestino, sua parede do intestino. E existe umas bombas que jogam cloro lá para dentro, lá. Dentro, que é dentro. E aqui é a parte extracelular. A parte fora, mas é a parte de onde estão as células, tá? Extracélula. Quando ela faz isso, a concentração de íons aqui aumenta, não aumenta? Lá dentro do seu intestino, você tem um monte de... Vamos representar o cloro por bolinhas aqui. Um monte de íons lá. O que a osmose vai fazer nesse caso aqui? Qual é a direção da osmose? Qual seria a direção de um solvente nesse caso aqui? Né? Seria da onde você tem menos íons para onde você tem mais íons. Ou seja, você ia direcionar o quê? Você ia direcionar a água para essa direção do seu intestino ali. Lá para dentro do seu intestino. A água aí também, claro, você não tem só água pura, né? Vai lá o seu sangue, vai as coisas tudo lá. Tudo bem? Aí já é com o professor de fisiologia, eu acho que vai explicar melhor. Estou explicando por dentro da questão de água. Então, a direção seria essa daqui. Então, inicialmente, quando está passando no seu intestino ali, né, aquele material ali, sei lá como é que fala, material alimentar, o cocô, falar se for no duodeno é o quimo, se for no intestino grosso é o quilo. Boa, pode ser o quimo, então. Tá passando lá, vai ativar essas bombas de cloro, vai encher aqui de cloro, seu estômago vai encher aqui de cloro, seu corpo vai encher de cloro, vai fazer a direção do solvente correr para onde tem muito cloro. Porque ele vai tentar sempre, quando a gente pensa em osmose, olha aqui, essa é uma boa dica. Quando nós pensamos em osmose, nós pensamos aí em diluição. Tá? E aí,
Chegou esse ponto aqui, passou um tempinho, o que acontece? Liga-se uma outra bomba, agora liga uma outra bomba, que é a bomba que vai fazer o quê? Vai mandar quem para dentro agora? Vai mandar sódio mais. Sódio mais. E aí você vai ter aqui agora uma concentração aqui dentro de quê? De sódio. De sódio grande. E lá dentro do seu intestino ficou como? Dentro do seu intestino ficou mais pobre de concentração agora do que era do sódio ali. E aí o líquido vai fazer o quê? O líquido vai ir para qual lado? O líquido vai para, agora, para o meio extracelular. Ele vai voltar. Então, existe um balanço aí entre essas cargas de cloreto e as cargas de sódio que estão passando lá, né? No seu intestino. Quando você está com piriri, com diarreia, que sódio que vai entrar aqui? Que sódio que vai conseguir entrar com bomba? Bomba vai bombear que sódio se o negócio está passando ali ligeiro, está passando aquela água cera lá, com baixo teor de sódio, ela vai conseguir criar essa diferença de concentração de sódio para a água entrar e você voltar a se reidratar, ter de novo uma reidratação? Não vai. Por isso que os caras chegaram a essa conclusão, que o quê? Que você tem que adicionar um monte de sais para ativar essa bomba aqui de novo, para você começar a internalizar, então, uma maior quantidade de água ali do que você internalizaria se você tomasse apenas água pura, que ia ficar só passando água lá, lavando seu intestino. Por isso, então, que criaram o quê? Criaram aí essa solução de reidratação. Pode ver, ó, que tem cloreto de sódio, cloreto aqui já é de potássio, né? Já tem as questões de potássio também. E sódio ainda, citrato de sódio também. Ainda tem também o quê? A parte da glicose. A glicose, querendo ou não, ela também é usada nessas bombas aí, né? Para ativar ali a questão dos enterócitos aí. Depois vocês podem perguntar para a professora de vocês de fisiologia. É fisiologia, né? Deve ser. Como que funciona o papel da glicose nesses pontos aí, tá? No entanto, que é importante quando você come, por exemplo, amidos e tudo mais, o amido, querendo ou não, o amido ele tem uma grande quantidade de quê? São várias moléculas de glicose juntas, por exemplo, né? Um carboidrato é um monte de glicose junto, né? É um polissacarídeo cheio de glicose. Essa glicose, esse carboidrato, ele vai sendo quebrado devagarinho ali, ó. E isso faz com que você diminua ainda mais o fluxo do seu intestino ali, nesse caso aí, por causa da glicose que está lá, né? Então, a glicose, em certo ponto, ela ajuda também a velocidade, a diminuir esse fluxo aqui que está rolando, né, de água ali no seu intestino. Então, nesse ponto aqui, ó, isso daqui já está envolvido o quê? Nesse ponto da diarreia aí já está envolvido o processo de osmose totalmente. O seu estômago, o seu intestino, ele usa o processo de osmose para fazer a absorção dos nutrientes. Ele manda a solução para o intestino, volta a solução do intestino para o meio extracelular com os nutrientes que ele captou lá, tudo isso fazendo esse balanço aí de íons entre um lado e outro. Isso e o líquido ele vai para o lugar que tem mais concentração de sais, né? Exatamente, é isso que é o menos concentrado por mais concentrado. Do menos concentrado por mais concentrado. Aqui, ó, né? Se a gente tiver aqui, eu vou dar um exemplo, vou adiantar 2 slides aqui, ó. Um ambiente que você tem aqui, ó, esse gifzinho é bonitinho. Água salgada de um lado e água doce do outro, só com uma membrana que permite passar apenas a água, tá? Essa membrana não passa íons, é importante aí. A direção da água aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser tentar diluir a água com sal. Sempre quando você está falando de osmose, você está falando numa tentativa de diluição. Você está falando numa tentativa de diluição de qualquer processo ali, tá? Então, ficou escritinho aqui, só para a gente terminar o assunto da diarreia e começar a falar de osmose em si, né? A simples digestão não é uma medida, pois o rápido movimento da água impede que ela seja absorvida pelos tecidos da célula, justamente por causa dessa questão do sódio não conseguir ser absorvido. O soro possui uma determinada concentração de substâncias que permite que uma grande quantidade de água atravesse a parede do tubo digestivo para o meio extracelular, reidratando a criança. Ou seja, quando você coloca sais ali, você consegue fazer com que essas bombas funcionem, e fazer, então, esse fluxo aqui de água para dentro do meio extracelular funcionar. Fechou? Beleza?
Quando a gente fala aí de difusão, tá? O normal, sem ter membranas, sem existir membranas dividindo alguma solução, o comum é que um soluto sempre se difunda por todo o líquido para criar uma concentração constante ali, né? Esse exemplo aqui que eu estou dando é o quê? Seria o quê? Se você pegar um copo, um becker aí, colocar água e jogar água com sal, tá? E jogar água salgada. O sal não ia ficar só aqui, ó, meia solução com sal aqui. O que o sal vai fazer? Imagina que essas bolinhas aqui, ó, é sal. O que ele vai fazer? Ele vai se espalhar por toda a solução, se difundir, tá? Então, esse processo aí, quando fala que a substância tende a mover ou difundir numa região de mais alta para uma de menor concentração, até que a diferença entre ambas desapareça, tá? Lembra, gente, que a natureza, isso é importante, a natureza, ela odeia gradientes, tá? Ela odeia gradientes, e isso é uma regra até que a gente mostra quando eu falo da natureza de gradiente, quando estou dando aula de biofísica. Por quê? Porque na célula você tem, às vezes, diferenças de carga, né? Diferenças elétricas de carga. Quando você abre uma bomba de íons lá, as cargas elas se regulam normalmente. Por quê? Porque a natureza não gosta de gradientes. Então, ela usa o quê? Quando ela pode, ela vai usar a difusão. E aí é onde a gente entra na questão da osmose. A osmose é quando você tem uma difusão, mas não é pelo soluto, e sim por quem? Pelo solvente. Por quê? Porque você vai ter sempre aqui, ó, uma membrana semipermeável. Você vai ter uma membrana que não permita passar o soluto aí. Então, aqui no caso, ó, tem uma solução que tem água com sal, que seja qualquer sal ali, e a água pura de um lado. A água pura vai tentar diluir o máximo que conseguir esse sal aí, diminuindo até essa quantidade aqui. E aí, olha lá, a quantidade que aumentou, a coluna que você aumentou aqui, ó, é chamada de pressão osmótica. O que seria a pressão osmótica, tá? A pressão osmótica seria como se você fizesse uma certa força aqui, seria o quanto de pressão que você deve colocar nesse tubinho. Para quê? Para que a água não passe mais desse lado menos concentrado para o mais concentrado. Quanto você tem que colocar de pressão ali para que isso daqui, para que esse fenômeno aqui, ó, não aconteça, tá? Para que essa coluna não suba. Você vai ter que adicionar uma força. Você também não pode adicionar uma força a mais, porque senão o que vai acontecer? Se você adicionar uma força a mais, o que acontece? Qual o processo que aconteceria aqui? Processo inverso. O processo inverso. Aonde que a gente vê isso acontecendo? Né? Existem indústrias, não são indústrias, né? Não sei. A palavra não é indústria, mas que fazem processos de dessalinização. Caraca, agora escrever dessalinização, será que é com 2 S? Israel faz isso e no Ceará também já tem. Já tem processo de dessalinização, né? No processo de dessalinização, você usa o quê? Você usa aí, ó, a osmose o quê? Reversa. Então, você coloca a solução lá, aplica uma pressão por uma membrana semipermeável maior do que a pressão osmótica e faz o quê? Faz a água ir para o lado da onde você tem água pura ali. Essa pressão, então, ela não pode ser nem maior, porque senão vai fazer o negócio ao contrário, e nem menor, porque senão vai rolar um pouquinho. Então, a pressão igual ao que esse líquido não vá diminuir e nem aumentar, vai ser igual à chamada aí, vai ser essa chamada pressão osmótica, que é representada por essa letrinha grega aí, π, né? Então, aí, ó, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução concentrada para se evitar a osmose. Quanto maior for a concentração da solução, mais acentuado será o fenômeno de osmose. Portanto, para impedir a ocorrência de uma pressão osmótica maior, para impedir a sua ocorrência, vírgula, né? Uma pressão osmótica maior deve ser exercida sobre a solução mais concentrada lá. Quanto mais concentrada a solução, maior vai ser a sua pressão osmótica exercida ali. Tudo bem? Lembra também que o quê? Que a osmose é uma propriedade coligativa. Coligativa, então ela só depende do número. Só depende do número
e não do quê? E não do tipo. Fechou? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Por enquanto, sim. Só deixa eu falar uma coisa, professor. Fale à vontade. Quando você coloca lá naquela membrana, Ah, a concentração está de um lado. Aí quando volta para essa outra expressão, aí a concentração fica do outro lado. Por que não deixa tudo de um lado só, para confundir a cabeça dos outros? você tá falando aqui? É. Aí na de baixo, aí já a concentração já está do outro lado. Ó. Ah, não, mas é porque aqui o GIF não foi feito junto com a imagem, mas ó, toma É, mas cuidado, teria que ter. a imagem tá salgada. O que que é Aí a água água salgada? salgada está do outro lado. Só confunde. Isso, isso. Mas não é para confundir, é tipo assim, eu sei que ia ser mais legal se eu colocasse pro outro lado aqui, mas o GIF só tinha desse lado. Se eu invertesse, não ia dar pra gente conseguir ler essas coisas. Ia ficar invertido. Mas é igual, tem que ser igual o Chaves, você tem que saber fazer conta com limão e com a laranja. Fechou? Mas aqui você entendeu, né? Que aqui não tá. Aqui Entendi, não é reversa, aqui é o salto desse lado, é o desenho que tá uhum. invertido mesmo. É. Fechou demais. Olha lá, quando a gente fala da pressão osmótica para não eletrólitos, gente, o que é não eletrólitos? Não eletrólitos são substâncias que você coloca numa solução e ela não, olha lá, ela não forma. Opa, peraí. Ela não vai se dissociar? Não dissocia? Isso, não forma, boa, é isso aí, não forma íons. Ou seja, não se dissocia, tá? Não se dissocia. Isso é uma solução de não eletrólitos. Com a pressão osmótica, como que funciona isso daí? Ó? Se você dobra a concentração desse não eletrólito, você vai dobrar a sua pressão osmótica, tá? Então, olha aí, esse exemplo aqui, ó, o exemplo que a gente vai colocar. Uma solução contém 34,2 gramas de sacarose, um tipo de açúcar, né? A massa molar da sacarose, 342 gramas por mol, e em 1 litro de água, possui a mesma pressão osmótica que uma solução de dextrose, 180 gramas por mol, massa molar, né? E 18 gramas em 1 litro d'água. Como que a gente faria essa conta aí? Como que a gente faria essa conta? Para saber se elas têm ou não a mesma pressão. Para saber se 34,2 gramas de sacarose em 1 litro de água vai ter a mesma pressão osmótica do que o quê? 18 gramas de dextrose nos mesmos, não, em outro 1 litro de água. E aí, como é que a gente faz para saber? Né? Uma solução, se você tivesse um laboratório, é fazer o quê? Pega um tubo que tem uma membrana semipermeável lá e faz o quê? Bota a membrana semipermeável aqui, bota de um lado aqui a sacarose, a saca, e bota do outro lado aqui, ó, a Dex. Se for igual, o que, que vai acontecer? Se a pressão osmótica delas for igual, o que, que vai acontecer? Um anula a outra, vai se anular. Não vai acontecer nada, exatamente, não vai acontecer nada. Se a pressão osmótica da sacarose for maior, o que, que vai acontecer? Aí a sacarose vai Ela aumentar. vai empurrar para o lado de lá. Diminuir, vai diminuir. Ah, entendi. Se a pressão osmótica. Quanto mais maior a Ah, pressão entendi. osmótica. Não, então, se essa. Boa, boa, boa. Se a sacarose for mais concentrada, vamos lá. For mais concentrada, então a solução vai para o lado de cá mesmo. Boa, Maurício, é isso aí. Você está entendendo até mais que eu. Tu tá lá no negócio da onde que você tá estudado assim, tá de boa assim? Se a sacarose for mais concentrada, vai aumentar, porque o fluxo do solvente vai para o lado dela. Se a solução de dextrose for mais concentrada, vai para lá. Mas se nós não tivéssemos essa opção aqui, se nós não tivéssemos essa opção, como faríamos para saber se ela tem a mesma pressão osmótica ou não? O que, que a gente poderia fazer? Aí pega aquele cálculo lá que você colocou lá que a gente aprende a fazer agora.
Qual cálculo que é? Da pressão osmótica que você fez lá, não O que tem tem nada. a Do ver? pi? Quando a gente fala aqui, ó, olha, vamos ver aqui. Quando a gente fala de pressão osmótica, não é uma propriedade coligativa, não é uma propriedade coligativa, não depende apenas do quê? Do número de mols. Ah, o Então, número de ó, mols. se o número de mols dela for igual ao número de mols da outra, vai ser, então, a mesma pressão. Não interessa se é sacarose ou dextrose. Quantos mols? Aí a pergunta, então, é o quê? Quantos mols Tem cada uma. tem 34,2 gramas de sacarose? Não, 342 gramas. 34,2. Tá 304. Ah, não, eu tô Isso aqui é a vendo. massa molar. Quantos Ah, mols vai ter? Isso aqui não é nem... 10. Vai ter 10. Vai ser quanto? 34,2 dividido por quanto? Por 342 gramas por mol. Para você saber o número de mols, é massa sobre massa molar, não é? Que aí, ó, vai cortar aqui, ó. Lá vem Maria Amélia, não aprende não. Maria Amélia, vocês vão usar na vida de vocês. Corta grama com grama. O mol está no denominador, ele vai fazer o quê? Vai para o numerador, né? Ele está no denominador do denominador, ele vai para lá no numerador. E vai ficar quanto aqui, então, essa conta? Vai ficar 0,1 mol. Em quantos litros de água você tem aqui? Por litro. Lembra disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse número de mols em concentração, tá? Concentração tem que ser igual a concentração. E agora, quanto que dá o mol de dextrose? Quanto que daria o mol de dextrose nesse caso aqui? Vamos fazer o dextrose. 18 gramas de dextrose dividido por quanto? 180 Vai dar gramas 0,1 também. por mol. Ó, corta com corta, vai ficar quanto? 0,1 mol. Você também tem 1 litro d'água? Também tem 1 litro d'água. Ou seja, você tem a mesma quantidade da substância na mesma quantidade de substância ali. Estão iguais as duas concentrações aqui? Estão iguais? Sim. Então tem o quê? A mesma... Nossa, que mesma feia. Deixa eu apagar isso aqui. Que letra feia da perra. Vou escrever até de outra cor para ficar bonitinho. Vamos escrever de preto. Vai ter a mesma pressão osmótica. Curtiram como é que funciona? Vai ter a mesma pressão osmótica. Ambas as soluções terão a mesma pressão osmótica. Tá? Deu para entender por enquanto? Você pode falar aí, ó, que elas são isoosmóticas. Outra palavra que você pode falar também, que elas são isotônicas. É isso aí. Quando você bebe o Gatorade lá, que ele é isotônico, ele tem uma mesma pressão osmótica, ele tem as mesmas quantidades de sais que você normalmente tem no seu organismo. Por isso que ele é um repositor energético, eletrônico, eletrolítico e tudo mais. O melhor que tem no mercado. Uau! Depois eu quero que o Gatorade me pague aí, o YouTube tá monetizando aí, fazendo propaganda. Não, então vai pro Powerade. Você vai ficar gravado aí no YouTube um tempão, hein, Maurício? Vai ficar você lá falando o tempo todo. E aí, mais uma equação, essa daqui da pressão osmótica. Para você saber se duas substâncias vão ter a mesma pressão osmótica numa solução, é só você saber o número de mols dela em solução. Fala mais, cara. Pode falar, não tem problema não. Lembrando aqui, ó, pode falar no microfone mesmo, que aí eu não preciso ficar lendo do lado, qualquer coisa, tá? Surgiu, então, aí, ó... Ah, não. Surgiu aí, ó, outra equação aí, que é a equação de Van 't Hoff, tá? O Van 't Hoff, o que ele fez, né? Ele só propôs,
não é só, tá? Mas ele propôs que existe uma proporcionalidade entre a pressão osmótica, aqui é π, concentração e temperatura, tá? Então ele conseguiu relacionar. Por quê? Porque a pressão osmótica, igual a gente viu, ela é proporcional à minha concentração. A minha pressão osmótica também vai ser proporcional à minha temperatura. Quanto maior a minha temperatura, maior vai ser a minha pressão osmótica lá, tá? E ele criou, então, aí uma equação, se iguala muito, depois a gente vai ver quando nós formos falar de gases, né? A equação dos gases aí, né? Que mostra aí, então, a pressão osmótica relacionada com a sua concentração vezes uma temperatura e um R aqui que é uma constante. Isso aqui é uma constante, né? Que basicamente vai ser uma constante de ajuste aí, de ajuste para essa proporcionalidade aí, para essa proporcionalidade entre ambos aí, tá? Fácil, é uma equação que é simples, basta você substituir os valores que você encontra ali, claro, lembrando de algumas transformações que você tem que fazer lá, beleza? Maurício, pode continuar falando, é de boa, cara, até é bom que a aula fica mais dinâmica, fica mais conversada. Ó, olha esse exemplo. Qual a pressão osmótica de 1 grama de sacarose? 1 grama de sacarose, de novo, dissolvido em 100 ml de água a 25 graus Celsius. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos fazer o pote aqui. A gente vai ter 1 grama de sacarose. Massa molar, 342 gramas por mol. A gente vai ter aqui, vamos fazer a aguinha aqui da cor de água mesmo. Aqui é bom que a caneta nunca acaba, ó. 100 ml de água. E vamos ter a nossa temperatura. 20 graus Celsius. Tudo bem? É isso aí que colocou a equação aqui? 25 graus Celsius. 25. Paga aqui o 0. A 25 graus Celsius aqui. 25 graus Celsius. E ele ainda dá o R ali, né? Vamos colocar o R aqui, ó. O R é essa constante aí. O R vai ser igual a 0,082. Isso. Ele vai ser ATM vezes litro. O R é o que, professor, mesmo? O R ele é uma constante de proporcionalidade, assim, ele é como se fosse um valor que você tem que colocar na conta, você tem que colocar nessa conta esse R aqui, cadê a canetinha? Você tem que colocar ele, porque senão você multiplicaria assim, seria como se fosse assim, deixa eu pensar um exemplo... seria assim, um exemplo, pensando no exemplo besta, de novo, falar de dinheiro. A cada R$ 1 que eu tenho, a cada R$ 1 que eu tenho, você tem 4 vezes mais. Esse R, por exemplo. O R seria a constante de proporcionalidade. Ele colocaria qualquer valor que você coloca ali de concentração e temperatura, quando eles se multiplicarem, ele ajusta para o valor que você tem lá de pressão osmótica. Tá, mas esse R, por exemplo, cada produto vai ter um R, então. Não, ele é constante para todo mundo. Então vai ser sempre 0,082. Isso, desde que ele esteja nessas unidades aqui, ó, ATM por litro, dividido por graus Celsius por mol. Mas sempre eu vou dar o R. Se, por exemplo, se você tiver numa prova alguma coisa, ou então você tem que olhar se tá tipo assim, não é nem graus Celsius aqui, eu errei aqui, é Kelvin. Tipo, se você tiver num
numa outra unidade lá, vamos supor que ele não vai dar em ATM, ele vai dar em milímetro de mercúrio, que também é uma unidade de pressão. Então, aí vai mudar o valor, porque esse valor é para você ter a temperatura aí em a pressão em ATM. Ele vai ter outras unidades se você mudar essas unidades aqui. Agora, se você for tiver com mol, com litro, com Kelvin e com ATM, você for descobrir a pressão em ATM, você vai ter esse valor aqui. Ele vai ser sempre constante, não é para outras, para cada substância. Por exemplo, a sacarose é uma. Se você fizer com sal de cozinha, a gente vai fazer daqui a pouco com NaCl. Mesma coisa, mesmo R, 0,082. Fechou? Fechou, show. Ele é só uma constante mesmo, para todo mundo. Então, ele quer saber qual que é a pressão de vapor dessa conta aí. A pressão de vapor, igual a gente colocou, ó, pressão de vapor, que é o π, vai ser R vezes a concentração vezes a temperatura. O R, então, ele vem para dar esse ajuste, porque imagina, se fosse concentração vezes temperatura, você ia multiplicar 273, que a gente vai ver, vezes a concentração ali, ia dar um certo valor e a relação tem que ter uma proporcionalidade. Tipo assim, ele é 0,082 vezes aquele número ali. Ah, cada real que eu tenho, você tem 4 vezes mais. Então, se eu tenho 5 reais, você vai ter 40. Você vai ter 5 vezes 4, 20 reais. Entendeu? É uma constante de proporcionalidade ali que está dentro desse negócio. Mas vamos resolver essa conta aqui. Primeiro ponto aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que essa concentração vai ser dada aqui em mol por litro. Em mol por litro. Tudo bem? Então, a gente tem que transformar 1 grama de sacarose em 100 ml de água em 1 mol por litro. Em mol por litro, não em 1 mol por litro, mas a concentração é em mol por litro. Né? Que é o primeiro passo, então, aqui. Ó. O primeiro passo, então, é o quê? Transformar em mol por litro. Já estão com a Maria Amélia em dia aí? Estão com a Maria Amélia em dia aí? As meninas estão, eu não, tô voando. Qual é a conta que faria? Qual a conta que daria para fazer direto aí, ó? Concentração. Vamos fazer primeiro direto, qualquer coisa eu faço com vocês no passo a passo. Concentração, número de mol sobre volume, né? Concentração é o número de mol sobre volume. Número de mols, por sua vez, é massa sobre massa molar, vezes o volume, né? Qual é a massa que a gente tem? A massa que a gente tem é 1 grama, dividido por massa 342 gramas por mol, vezes qual o volume que dá? Qual o volume que tem aí? 0,1 litros. Por que está 0,1 litros? Porque são 100 ml. Lembrando, 100 ml são 0,1 litros, né? 1000 ml é 1 litro, 100 ml é 0,1 litros. Então, você dividir por 1000 lá. Fechou? Quanto que vai dar essa conta, então? A concentração vai ser igual 1 dividido por 342, que vai dar 2,92 vezes 10 a menos 3, notação científicazinha de boa aí, dividido ainda por quem? Por 0,1, que vai dar, então, quanto? 2,92 vezes 10 a menos 2, não é isso? É. Que vai dar, então, aí, ó, 0,002. Opa! Que é 3. Botei um zero a mais aqui. De boa essa continha? Zero vírgula 0,292 mol por litro. De boa? Tranquilo, gente? Brenda disse que sim. Só troquei aqui, ó. Massa 1 grama, massa molar 342
vezes o volume, que é 0,1 litros. Por quê? Porque a gente quer em mol por litros essa concentração, né? Essa conta, 1 dividido por 342 dá 2,92 vezes 10 a menos 3. Dividido por 0,1 é como se você multiplicasse por 10, né? Na verdade, vai dar 2,92 vezes 10 a menos 2. Tirando da anotação, fica 0,292. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar, que a gente dá uma arrumada aí se quiser. A temperatura, quando a gente trata a temperatura aqui, ó, vamos mexer agora com a temperatura lá, ó. A temperatura, ela tem que ser dada em Kelvin. Eu só não entendi por que fica 2 elevado a 2 elevado a menos 3. Não ficaria 2,92 elevado a 10 a menos 1. Não, aqui, ó, 1 dividido por 342. Dá 0,29239. Não, dá não. 2 dá 0. Se você tirar da anotação, fica 0,00292. 1 dividido por 3,42, né? Não 3,42. 342. Ah, tá. É porque eu multipliquei 342 vezes 0,1 primeiro. 342. Você pode fazer, eu acho. Não vai dar diferença nesse ponto. 342 vezes 0,1 dá 34,2. Ah, eu coloquei 3,42, tá errado. Não. É. Segundo passo, então, aqui. Diga. O erro foi eu e a calculadora. Tá certo. Isso, não erra cálculozinho, não. Senão vai, imagina, você vai acertar a conta, o problema todo e errar uma parte aí. Segundo passo, transformar o quê? Transformar graus Celsius em Kelvin. Como é que a gente faz isso? 25 graus Celsius mais 273 vai dar quanto? 290. E 8. Kelvin. Vou usar 273, não vou usar 273,15, tá? Algumas vezes uso 273,15, mas só para não ficar, só para ficar arredondado ali, bonitinho. Fechou? Então, sempre que for fazer essas contas, lembra que essa temperatura é dada em Kelvin lá. E o último passo, qual que é? O último passo aí, resolver a pressão. O terceiro passo, vou colocar até de outra cor aqui, vou colocar de azulzinho. O último passo vai ser o quê? Calcular π. Que vai ficar como? Π vai ser igual a quanto? 0,082 vezes quem? 0,0292 vezes 298. 298. Qual vai ser o valor de π aí? 298 vezes 0,0292 vezes 298. Opa. Π vai ser igual a 0, ATM. 0,713 ATM. Se a gente for fazer a análise dimensional aqui, ó, só para ficar bonitinho, como é que ia ficar a análise dimensional? Ia ficar ATM vezes litro dividido por Kelvin vezes mol vezes mol por litro vezes Kelvin. Né? As unidades aqui, ó. O R, 0,082, ATM vezes litro sobre Kelvin vezes mol. Concentração em mol por litro. Temperatura em Kelvin. Corta Kelvin com Kelvin, mol com mol, litro com litro. Você tem aí, ó, ATM, que é o que a gente colocou aqui. De boa?
Então De você boa, consegue... professor, é isso que eu queria aprender e é isso que eu quero aprender. Análise dimensional, isso não entra na minha cabeça, não. Com o tempo entra, cara. Isso daí é uma coisa que você vai amadurecendo a ideia, você vai ver. Das primeiras vezes que eu vi análise dimensional, eu falei, nossa, muito difícil, mas só decorar como é que faz. Mas depois você vê que você consegue resolver até certos problemas com análise dimensional, não tem muito problema, não. Fechou esse problema? Fácil. É de boa, né? Dá trabalho o quê? Transformar em mol por litro. Transformar em mol por litro aqui, né? E lembrar de transformar a temperatura. Tá? Agora, olha lá. Aqui é o resultado, né? Então, o resultado que a gente encontrou, 0,7 bate com o resultado aí, que era para ser o calculado encontrado mesmo. 0,713, só teve a transformação ali. E agora, olha aqui, ó. A pressão osmótica, quando a gente fala para eletrólitos, como que vai ficar, né? Para eletrólitos, dependendo do eletrólito, olha nesse caso aqui, o NaCl, ele vai formar. Então, se você dobra a concentração de NaCl, você vai fazer o quê? Quadruplicar a pressão osmótica. Por quê? Porque lembra que um NaCl vai gerar o quê? Um Na mais um Cl menos lá. Tá? Então vai duplicar, vai quadruplicar. E aí, ó, vai existir esse valorzinho aqui, que para mim esse valor é meio besteira de você decorar, basta você lembrar se a questão é ou não, né? Eletrólito, mas vai ter esse fator de dissociação. Se ele se dissocia em 2 íons, você tem que fazer o quê? Multiplicar a concentração por 2. Se ele se dissocia em 4, você tem que multiplicar por 4 e tudo mais. Tá? Olha esse outro problema aí, ó. Deixa eu colocar um slide em branco aqui. Então a fórmula é a mesma, a única coisa que muda é o I, que é a de dissociação. Você tem que levar em consideração a dissociação. O quanto que ele dissocia. Exatamente. Olha aí, esse probleminha aqui vai tirar a sua dúvida de boa. Vamos projetar ele de novo aqui, só botar aqui para a gente não precisar ficar lendo. Qual a pressão osmótica aí, ó? De 1 grama de NaCl. Eu vou deixar o problema aqui para vocês irem fazendo e vou pegar uma água ali só para não morrer desidratado. Então, ó, coloquei aqui 100 ml de água de novo. 100 ml de água de novo. 1 grama de NaCl. 58,44 gramas por mol. Dissolvido em quê? A 25 graus Celsius. E dado R aí. Lembra que o π vai ser o quê? O π vai ser R vezes a concentração vezes a temperatura. Não tem erro, não tem erro. Eu vou, ó, são 9h15. A hora que der 9h25, a gente resolve esse exercíciozinho aí. Pode ser? Para eu comer alguma coisa. Eu também estou morrendo de fome. Aí a gente dá um intervalo e resolve esse exercício então aí. Beleza? Vou deixar tocando uma música. E a amiga que tá dormindo? Nossa amiga, não sei nem se ela tá viva, deixa eu ver. Tadinha, gente. Eu tá viva, gente. O Beto tá me tirando. Para do Beto, que vai. Aquela que Betinho que vai. Tudo, gente. Vai dar oi pra você. Oi, amiga. Você veio me dar oi? Como que entende, né? Veio mesmo. Veio me dar. Deve estar com vontade de ir no banheiro, gente. Quer que eu leve ela? Acho que quando acabar aqui a gente desce com ela, né? Falta só resolver esse exercício numa parte final. Ai, menina, não lambe isso não. Deixa ela lamber tudo, é tudo dela. Vem cá, amiga, vamos comer alguma coisa. Vamos ver um beijinho aqui pra nós. Nossa, eu quero também.
Botar uma música para ficar. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase. Obrigado, professor. De um postal tão doce. Bora começar alguma coisa. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas. Num lindo arranjo, arranjo lindo, feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em teu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Movimento. Nascimento que não é, porque, pelo amor de Deus, tá quase morrendo. Olha ela que educada agora. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas, é num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você.
encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. 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 É onde o movimento tá falando. Você me pergunta se pode beijar, meu amigo. Ora, você, minha amiga, é livre pra ir e vir como quiser. Se queres voar, bem livre, bem solta, teu voo é lindo. Apoio cada passo e gesto seu, que bem quiser. Pode beijar e ir com todo mundo, e pode até ser que por um breve segundo possa se convencer que não queria estar aqui. Com as minhas mãos domando seu cabelo, e com meu corpo descobrindo o corpo inteiro, até você cansar e o sol testemunhar nós dois. Mas quando pergunta, se esquece que eu não te divido. Só vou impar e quando vou eu não quero saber de olhar pra trás. Por isso, meu bem, te amo de longe e te admiro. Porque se dividir tão bem com mais de um exige força e muito mais. Pode beijar e ir com todo mundo, e pode até ser que por um breve segundo possa se convencer que não queria estar aqui. Com as minhas mãos domando seu cabelo, e com meu corpo descobrindo o corpo inteiro, até você cansar e o sol testemunhar nós dois. Pode beijar e ir com todo mundo, e pode até ser que por um breve segundo possa se convencer que não queria estar aqui. Com as minhas mãos domando o seu cabelo, e com meu corpo descobrindo o corpo inteiro, até você cansar e o sol testemunhar nós dois.
Você me pergunta se pode beijar, meu amigo. Grande amor da minha vida, nunca se sinta sozinha. Meu amor, eu te prometo a cada momento te fazer feliz. Meu amor, eu agradeço para sempre o dia que eu te conheci. Quando a noite fizer frio, nossa cama é nosso ninho. As conversas, as risadas pelas madrugadas nunca vão ter fim. Nos teus braços, meus abraços, beijos demorados antes de dormir. Só nós dois, pra sempre eu quero estar ao seu lado, amor. Nunca toda minha vida sonhei nada parecido. Ninguém te imaginaria, ninguém sonharia alguém como você. Se hoje a realidade é bem maior que o sonho, eu já sei por quê. Minha grande companheira, quero a nossa vida inteira. Cada parte do caminho, cada desafio, junto com você. Saiba sempre que eu te amo, é lindo, é tão gigante o que a gente tem. Só nós dois, pra sempre eu quero estar ao seu lado, amor. Ao seu lado, amor. Eu sinto você chegar, alguém por aqui ouviu. Eu sempre me perguntar, cadê você nesse frio? Eu sinto você chegar. Bora, galera, foi mal atrasei. Logo assim não tem vazio, e nem com que me preocupar. A saudade é só um fio que nunca se rompe, nós estamos ligados. Se você... Rádio Depressão, hein? Tá doido essa playlist, velho.
Faz em análise dimensional, pretendo aprender. Enviei as atividades das semanas anteriores, te mandei e-mail avisando, mas não sei se você viu. Bruno, se você mandou, depois eu olho, eu vou fazer uma tabelinha, mas tá tranquilo, não tem problema. Você enviou pelo Moodle ou pelo e-mail, pelo Drive? Será que o Bruno ainda está aí? Ele falou agora. Bora lá. Mandei pelo Moodle. Beleza. Eu olho sim. Tá tranquilão. O que será que a amiga tá comendo, mano? Depois olha lá. Amiga, onde ela tá? Tá na casa dela. Na casa? Passa, Gente, então vamos lá, continuando. Aqui agora, ó, mesmo problema, mas só que agora a gente tem aqui uma solução que ela é o quê? Eletrolítica, né? Se ela é eletrolítica, o que vai acontecer? Um mol dele aí vai formar 2, né? Então vamos fazer a conta aqui, ó, do mol, tá? Do NaCl. Vou até fazer de um jeito um pouquinho mais devagarinho ali. Então, a primeira coisa, de novo, mais uma vez, vamos fazer de azulzinho claro. Primeiro, concentração. É transformar, então. Transformar em mol. Por litro. Vamos lá. Então, eu tenho 1 grama de uma substância que tem 1 mol a cada 58,44 gramas, tá? Como é que a gente tem que fazer isso daí, então? Eu vou ter 1 grama, né? O número de mols aqui do NaCl vai ser 1 grama, dividido pelo quê? Por 58,44 gramas por mol. Corta grama com grama. Isso daqui, ó, para quem não entende muito, seria a mesma coisa que eu pensar assim, ó. A cada 58,44 gramas, eu teria 1 mol de NaCl. Se eu tenho 1 grama, quantos mols eu teria de NaCl? Né? Ó, se você ver, ó, vai ficar o quê? 58,44x vezes x vai ser igual a 1 vezes 1, que vai dar 1. X aqui está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 1 dividido por 58,44, né? Que vai dar quanto esse valor aí? Que é esse valor que a gente está vendo aqui? 1 dividido por 58,44 dá 0,017. Dá 0,017 mols. Agora o pulo do gato aí, ó, o pulo do gato, né? O que acontece? O NaCl que eu estou colocando aí, esse NaCl que eu estou colocando aqui, ó, quando eu coloco o NaCl, ele se dissocia em quê? Em um Na+, ó, NaCl vai se dissociar e formar o Na+, mais o Cl-, né? Então, se eu coloquei 0,017 aqui, eu vou formar 0,017 e vou formar 0,017, que vai ser, então, aqui quanto? 0,034. Tá bom? Porque formou o dobro aqui, ó. Como formou 2 íons, né? Os íons se dissociaram aqui. Agora está formando, então, 0,034 mols. Lembra que, como é uma propriedade coligativa, você não depende do tipo, você depende apenas do número. Então, 0,034 lá. Esse é o pulo do gato de quando você fala de soluções eletrolíticas ali. Tá bom? Segundo passo, transforma a temperatura em Kelvin. Para transformar a temperatura em Kelvin.
Segundo, temperatura, né, em Kelvin, basta você fazer o quê? 25 graus Celsius mais 273, que vai dar aí 298 Kelvin. Sempre para você transformar para Kelvin aí, você soma 273. Se você quiser voltar a graus Celsius, você subtrai dos 273, tá? Último ponto aí agora. Aqui é importante também, ó. A gente ainda não terminou de transformar em mol por litro. A gente tem esse tanto de mols em quanto? Isso daqui está em quantos ml? Em 100 ml. Né? Aí a questão é aqui, ó. Vamos fazer isso daqui de maneira diferente também, para entender. 0,034 mols em 100 ml. Né? Em 100 ml. Em 1000 ml, quanto que eu vou ter? Então vai ser o quê? X, 100x, vai ser igual 0,034 vezes 1000. Beleza aqui? 0,034 vezes 1000, né? Dá 34. X vai ser igual... O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. 34 dividido por 100 vai ficar igual a 3,4, quer dizer. Tá certo? 3,4? Acho que não, hein? Aqui não dá 34, não. Aqui dá 3,4 e aqui dá 0,34. Deixa eu apagar 3 pedacinhos aqui. Tem um negócio que também está me incomodando aqui. Isso aqui também está. Bem. Pronto. Só para não ficar tudo borrocado ali. Então, 0,34 vezes 1000. 0,034 vezes 1000 dá 3,4. Tá? E 3,4 aqui, dividido por 100. Dividido por 100. Vai dar... Não, aqui dá 1000, dá 34 mesmo. Dá 0,34. Aqui não dá nem 3,4. Mas... Não, dá 34 mesmo. É, tô fazendo conta de doido aqui, velho. Dá 34 mesmo. E dá 0,34 mols, então. Tá? Pode fazer por esse caminho. Eu gosto mais de fazer daquele lá, daquele que faz concentração. Eu gosto dessa forma. Concentração é massa sobre massa molar vezes volume, porque ela já inclui logo essas duas regras de 3 que a gente está falando ali. Tá? Mas então você vai ter tantos desse mol em 1 litro, porque você fez o cálculo aqui, ó, para 1 litro ali, nesse caso aí. Tá? Então dá 0,034. E aí o último ponto aí agora é qual? O último ponto é calcular, né? O terceiro é calcular a pressão osmótica. Então vamos lá. O R vai ser, nesse caso, então, 0,082 e vai ser igual a 0,082 vezes a concentração, que dá 0,34, vezes a temperatura, que dá 298. Aí deu aí, ó, 0,082 vezes 0,34 vezes 298. A pressão aí vai ser 8,3 ATMs. É isso aí. Vamos ver se a gente acertou aqui. Não tem a resposta. Mas é isso aí, não tem erro não. Ou seja, a pressão aqui, ó, 8,3 ATM. Se a gente fosse comparar com aquele passado, né, o passado deu 0,17, uma pressão muito maior aí, então, causada pela NaCl. 1 grama de NaCl tem um número de mols muito maior também do que 1 grama de sacarose, que tinha uma massa molar muito maior. Qual que é o pulo do gato? Tem que tomar cuidado. Substâncias eletrolíticas, você tem que levar em consideração a dissociação aqui dos íons em si. Tudo bem? Fechou, então, esse ponto aí?
Para outros casos que a gente pode usar osmose aí, ó, quando você vai injetar alguma solução em algum paciente, solução intravenosa, né? Não é esse caso desse texto aqui que eu estou falando, já vou citar esse texto, né? Mas é o caso até do GIF aqui. Essa solução intravenosa, ela tem que ter a mesma pressão osmótica da sua solução, do seu sangue ali, né? O seu sangue também é uma solução que tem uma pressão osmótica, então ele tem que ter a mesma pressão osmótica do seu sangue. Por quê? Porque igual nesse caso aqui, ó, se ele for mais diluído, né, hipotônico, lembra que hipo é um baixo, né? O que vai acontecer com seus glóbulos sanguíneos lá, ó, com as suas células? Vão inchar e vão explodir de tanto inchar. Por quê? Porque a água vai entrar para dentro da célula. Tudo bem? Se você injetar uma solução que é hipertônica, que tem uma maior concentração, a sua célula vai perder a água aí, ó, e vai murchar. Então, tem que ter uma concentração idêntica aí, tem que ser uma concentração isotônica, para que a sua célula não faça esses dois processos, nem de lise, né, celular aqui, e nem esse processo de murchar aqui, que eu não lembro o nome. Eu sei que aqui o processo se chama lise, e o de puxar, depois se alguém souber, pode dar a ideia aí, porque eu não lembro, quando a célula perde água e fica murchinha lá, fica murchibenta. Tudo bem? Um ponto importante aí, depois a gente vai falar na próxima aula esse daí de como que faz, né, para um medicamento intravenoso ter a mesma pressão osmótica. Claro, você não vai poder fazer isso com medicamento, porque senão você ia ter que aumentar a concentração do medicamento, então você pode adicionar ali algum sal que não vá ter algum efeito no seu organismo e que você possa injetar, tudo bem? E normalmente eles controlam, olha que legal isso daí, eles controlam essa pressão aí, essa pressão, né, a pressão osmótica, eles controlam essa pressão aí com o ponto de congelamento. Tá? Com ponto de congelamento. Então, é como se eles vissem o ponto de congelamento que tem o seu sangue, e aí você faz uma solução que tem aquele mesmo ponto de congelamento, e aí, consequentemente, vai ter, então, a mesma pressão osmótica, porque estamos falando de propriedades que são coligativas. Esse daqui também depende do número de partículas, igual a pressão osmótica depende do número de partículas, e a gente vai ver como é que se prepara essas soluções eletrolíticas aí para injeções e tudo mais na próxima aula, tá? Uma outra curiosidade aí, que também tem osmose, além da diarreia que a gente viu, essa questão de ser injetável. Olha lá isso aqui, ó. O nível de glicose no sangue de indivíduos sadios varia de 0,06 a 0,11. Em indivíduos diabéticos, a passagem da glicose para o interior da célula é dificultado e o nível de glicose em seu exterior aumenta, ou seja, a pessoa tem uma maior concentração de glicose, né, no nível exterior do sangue ali, podendo atingir valores acima de 0,16, então valores mais altos em porcentagem. Uma das consequências é o aumento do volume da urina excretada pelo paciente. Qual o fenômeno físico-químico associado a esse fator? Explique por que acontece o aumento do volume da urina. Gente, a mesma coisa aqui, ó. O que a gente está imaginando, né? Seria esse caso aqui da célulazinha aqui, né? Agora você tem uma solução, o seu sangue, né? O seu sangue, que ele possui uma taxa de glicose mais alta aí, ele vai estar como se fosse hipertônico. Hipertônico. Não muito hipertônico, claro, né? Mas o que vai acontecer com a sua célula? Sua célula que está aqui, ela vai fazer o quê com esse sangue hipertônico que está ali? Ela vai ganhar água, ganhar a solução, ou ela vai perder mais água quando ela estiver ali nesse caso? Ela vai, ó, tentar controlar, vai perder mais solução, o seu sangue vai ficar com um maior volume de água, né? Maior volume de água que vai ser filtrado lá pelo seu rim e você vai liberar isso daí como quê? Como urina. Então, a pessoa que tem diabetes, ela tende a ter uma taxa maior de ficar urinando lá, justamente porque tem uma taxa maior de glicose no seu sangue que faz com que suas células percam água ali para o meio. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto que também pode ser usado a osmose, aí, mas aí já são em medicamentos mais específicos, né? Medicamentos time release ou de liberação controlada também tem
a osmose como princípio ativo. Aqui a gente tem um exemplo desses medicamentos sendo usados, olha como é que ele funciona. Então, é uma cápsula, você tem aqui uma solução, deixa eu colocar uma canetinha que a gente consiga enxergar melhor. Você tem aqui uma solução saturada de NaCl, ou seja, você tem uma alta concentração de NaCl, a concentração aqui é muito grande, uma membrana semi-permeável é a membrana que a gente está vendo aqui. O princípio ativo fica separado dessa solução de NaCl aí, claro, para não se misturar, e tem uma membrana elástica aqui, ó, isso daqui é uma membrana, essa parte aqui é uma membrana semi-permeável. O que acontece? Quando você coloca esse medicamento no seu organismo, como aqui está saturado, qual a direção do solvente? O solvente vai entrar por osmose para essa solução saturada aqui, que vai fazer o quê? Vai aumentar seu volume, essa membrana elástica, ela vai, então, aumentar ali, pressionando esse princípio ativo que está aqui em solução, que vai passar por essa parede rígida aqui contendo, né, os orifícios e vai ser aí liberado, então, para o seu organismo. Você vê que ele usa os osmose de uma maneira bem inteligente aí, esse medicamento. Eu não sei um medicamento que use esse tipo de time release aí, tá? Mas é um exemplo de medicamento que tem isso daí. Depois eu vou dar até uma procurada para ficar mais legal para a gente ver. Mas é como se fosse, ele usa aqui, né? Aqui está acontecendo a osmose, para usar então aqui um processo físico praticamente, né? Um processo aqui, ó, um processo físico, que é o quê? De empurrar o medicamento para fora mesmo ali. Tudo bem? E um outro ponto aqui que a gente usa osmose, aqui já não é mais falando da osmose em si, pro lado da farmácia, mas que a gente também tem que levar, né, tem que pensar nesses pontos aí, que é o seguinte, ó, se você pegar 2 recipientes, colocar eles em cima de uma bancada aqui, fechar esses recipientes com uma cuba, fechar eles ali com uma cuba, deixar eles fechadinhos, isolados lá, tá? Então eles estão dentro da mesa, eles não, dentro da mesa não, eles estão na mesa, eles não trocam, né, com o meio externo ali, eles estão fechados dentro disso daí, os dois com a mesma, com uma solução, não com a mesma concentração, e um aqui com maior pressão, eu vou colocar maior pressão osmótica, né? Com maior pressão osmótica, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, mesmo eles não estando em contato um com o outro, tá? Mesmo eles não estando em contato um com o outro, quando passar o tempo aqui, você vai chegar, esse daqui vai ter diminuído o seu volume, vai ter baixado o volume, e esse daqui, o volume dele vai ter aumentado. Pela taxa de pressão de vapor aqui, ó, vai saindo vaporzinho aqui, as molequinhas vão uma hora encontrar aqui e vão começar a passar para esse recipiente aqui. Então, ó, 2 frascos abertos, um contendo água pura líquida e outro contendo o mesmo volume de solução concentrada em sacarose, são colocados em um recipiente a seguir e é devidamente fechado. É correto afirmar que, decorrido um longo período de tempo, olha lá, o volume dos líquidos A e B não apresenta alterações visíveis, não é, eles apresentam sim, tá? Por que eu estou colocando essa questão? Só para mostrar que a osmose ela vai acontecer até com os recipientes à distância, se eles estiverem, claro, isolados ali. O volume do líquido do frasco A aumenta, o frasco A é o que tem água pura líquida, não é, né? O frasco A vai perder. O volume do líquido A, frasco A diminui, enquanto o volume do frasco B aumenta, é certo. O volume do frasco A permanece o mesmo, enquanto o B diminui. O volume do frasco A diminui, enquanto o frasco B permanece o mesmo. Errado também, né? Nunca permanece o mesmo, ele vai parar lá no outro, querendo ou não. Então, só para mostrar que aí a atmosfera também vai conduzir as molequinhas ali, vai fazer com que esse volume aqui aumente aí, tá? Então, a osmose, se você parar para pensar, ela acontece constantemente, até se você deixar uma solução saturada ali de água com sal, ela vai tender a absorver a umidade da atmosfera para tentar regular essa concentração aí, beleza? Então, era isso a aula de hoje sobre osmose. Igual eu falei, na aula que vem a gente pode ver como é que a gente prepara esses medicamentos. A gente vai ver, né? A gente pode ver, não. A gente vai ver como é que prepara esses medicamentos. Lembrando que eu vou colocar a aula no YouTube. A hora que eu colocar, eu passo lá para a Anne passar para vocês. Mas tem tudo no YouTube
Dá uma olhada depois, Maurício, qualquer coisa, no Moodle também tem todos os links para as aulas, tá? Vou parar de gravar, mas não vou sair não, só para parar de gravar, para não ficar o arquivo muito grande. Então, a aula sobre osmose que a gente viu é isso, falamos sobre pressão osmótica, falamos sobre soluções isotônicas, e até aí, Ainda tá gravando, professor. Vou parar